Glória a Deus. Convido a amada igreja, rapidamente, a abrir vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 21. Aleluia. Versículo 14, amém? Glória a Deus. Capítulo 21 Aleluia. de Gênesis. Glória a Deus. Versículo 14. Glória ao nome do Senhor. Hoje é noite de festa. Não tem por que estar triste. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Nós temos mais que glorificarmos ao Senhor, porque Ele nos concedeu mais uma noite de estar na tua presença, glorificando o teu nome. Quantos acharam? Diz amém. Amém. Glória a Deus. Diz-nos assim a palavra bendita do Senhor. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou um pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela se foi, andando errante no deserto de Beceba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e se foi, e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. E você diz amém? Amém. Glórias ao nome do Senhor. Todos nós conhecemos essa história do que aconteceu para chegar até aqui, para chegar a este ponto em que Agar, Ismael, é despedida da casa dos teus senhores. Tudo porque Sara, ou Sarai, queria ajudar o Senhor, tentando fazer com que Deus cumprisse rapidamente a promessa dele na vida dela. E a consequência veio, que foi a Samuel. E Ismael não era ainda o filho da promessa. Sendo assim, houve algumas consequências, a qual, quando depois que o menino nasceu, Isaac nasceu, os dois ali brincando junto, a mãe percebe que um está batendo no outro. E sendo ele o filho da promessa, ela não gostou e pediu para que Abraão a despedisse. Imagina agora um pai ter que mandar o seu filho embora e sem saber para onde ia mandar o teu filho. Que dor não seria, mas mesmo assim ele obedeceu, porque Deus falou com ele. E quando Deus falou com ele, ele obedeceu rapidamente e mandou-as embora. Mandou tanto Agar como teu filho. Coloca sobre o teu ombro um odre de água e dá um pão para eles comer no caminho. Chega no meio do caminho, no deserto de Beceba, acaba-se a água. E agora, o que fazer? Ela se desespera, coloca o menino distante e começa a chorar. A palavra de Deus que quer dizer a nós nesta noite: existem situações em nossa vida em que nós passamos por um deserto, em que nós achamos que está tudo certo e nem sempre está tudo certo na nossa vida. Nós passamos pelo deserto, nós passamos pela prova e chega um momento em que nós pensamos: Senhor, eu preciso de uma resposta. Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Mas existem momentos em que Deus coloca a gente numa prova, em que Ele ainda não quer responder, porque Ele está trabalhando, Ele está vendo o que vai fazer de melhor para a tua vida. E quando você percebe que neste deserto Deus não está falando mais com você, e que a água se acabou, o que fazer? Você se desespera, você se esquece daquelas palavras que outrora Deus usara outros pastores, outros pregadores para falar, em que Deus dizia: eu estou contigo, neste deserto eu não vou
deixar sozinho. Mas no desespero, você acaba se esquecendo. Na hora, no momento da dificuldade, você se esquece e se desespera. É o momento em que Agar estava chorando. De repente Deus ouve o choro do menino e envia o anjo para dizer: por que você está chorando? Ou seja, Deus dizendo para você aqui nessa noite: porque ainda está chorando, porque ainda está revogando, porque ainda está clamando dessa forma. Eu já não tenho dito que eu serei contigo em todos os momentos. Eu não falei com você que eu sempre estarei ao teu lado, mesmo nessa prova. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E veja que muitas vezes, algumas pessoas Deus coloca no deserto, mas outras Deus coloca no ribeiro de Querite, que significa deixar em forma. Muitas vezes, muitas pessoas é necessário que Deus para lapidar, que Deus para trazer amadurecimento para essa pessoa crescer espiritualmente, porque salvo já está, Jesus te libertou, Jesus te salvou, te limpou com seu sangue na cruz do Calvário. Então é preciso não apenas ser salvo, mas é necessário muitas vezes a manutenção da nossa salvação. E quando nós não fazemos muitas vezes essa manutenção, é necessário que o Senhor venha fazer, e a forma que Deus nos coloca, para que nós cresçamos, para que nós viemos amadurecer espiritualmente, muitas vezes é estar no ribeiro de Querite. Aleluia. Muitas vezes Deus quer provar a tua fé. Deus quer aumentar mais ainda a tua fé, porque devido à circunstância, devido à grande tribulação, aquela fé que você tinha quando você aceitou a Jesus. Eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus, eu ia para a igreja até o dia que não tinha culto, de tão grande estava a minha fé. Mas o tempo vai passando, você vai crescendo, e de repente as dificuldades vêm. Nós que pregamos o Evangelho, dificilmente você vai ver algum pastor falando: olha, aceita Jesus, porque é só flores. Aceita Jesus porque é carro importado na porta. Aceita Jesus porque é casa no Morumbi, no Alphaville. De forma alguma. A palavra de Deus nos diz que estreito é o caminho e a porta que leva para os céus. Jesus disse: aquele que quer me seguir, toma a sua cruz e anda. Aleluia. Anda atrás de Jesus, anda seguindo a Jesus. Chega um momento em que a cruz pesa, chega um momento que você não aguenta carregar, que as dificuldades vêm, e aí é necessário pedir ajuda. E quando você está no ribeiro, que Deus te coloca em prova e fala: olha, fique aqui, porque aqui eu vou cuidar de você, aqui eu vou te sustentar, fique na minha dispensação, aguarde que a bênção vem. O tempo passa, você resolve fazer campanha para ver se melhora a situação, e você faz a campanha, de repente termina a campanha e nada aconteceu. Passa-se os anos e nada aconteceu. É porque Deus disse na sua palavra: fica na minha dispensação. Aleluia. Fica aguardando a minha resposta, fica aguardando o meu mover, e você vai receber aquilo que você está pedindo. Mas nem sempre nós fazemos isso. Nem sempre nós sabemos esperar o momento de Deus na nossa vida. Porque Deus é aquele que fala e é aquele que cumpre o que Ele está falando. Se Ele falou para você esperar, continue esperando. Se Ele pediu para você fazer alguma coisa, faça. Se Ele pediu apenas: olha, trabalha na minha casa, trabalha na minha obra, que eu vou cuidar de você, então trabalhe. Aleluia. Não fica procurando atalho para receber a tua bênção. Não fica procurando um jeito de amenizar a tua
tua aprovação que você não vai conseguir. Porque para tudo Deus tem uma resposta. Para todo tipo de situação Deus tem a solução aqui nessa noite. E eu começo dentro da Bíblia a ver Elias, que quando Deus falou, olha, vai para o ribeiro Querite, passou-se o tempo, porque ele profetizou que não haveria chuva na terra. E não houve. E não havendo chuva, como é que o ribeiro vai continuar com água? Não tem como. No momento da seca, não tem como. O ribeiro secou, e agora o que fazer? Deus responde, olha, vai lá na casa de uma viúva, e eu já ordenei para que ela te sustente. Muitas vezes, como já aconteceu comigo, em momentos de dificuldades, em que eu olhava para minha esposa e falava, olha, nós vamos ter que dar um jeito de comprar um sapato aí, porque o negócio já foi. Esse aqui já gastou a sola, esse aqui já estourou. E no mesmo dia, eu estava em um culto, e o obreiro olhava para o meu pé assim e falava, rapaz, tem muito com calça. E eu falava para ele, é X, que eu não vou falar aqui para não assustar. É um pezinho meio grande. E aí que o camarada fica meio duvidoso assim e fala, olha, eu tenho um sapato lá para você, está semi-novo, eu tenho certeza que vai servir em você. Aleluia, glória a Deus. E eu receber a minha bênção, sabe por quê? Porque se Deus fala para você ficar na dispensação dele, fique, porque ele vai cuidar de você. Já houve momentos em que eu estava desempregado, minha esposa trabalhando, chegou um momento que não tinha nada dentro de casa. Eu dobrei o meu joelho e disse, Senhor, e coloquei, me lembro como se fosse hoje, o hino de Jair Pires, Senhor, tu cuidas de mim, na vida, na morte ou na dor, tu te lembras de mim, aliás, é o nome do hino, tu te lembras de mim. Na vida, na morte e na dor, tu te lembras de mim. Eu ouvi nesse hino e orando ao Senhor. Quando foi no mesmo dia à noite, apareceu lá o irmão dizendo, olha, você está desempregado, eu já arrumei serviço para você e você começa segunda-feira. Aleluia. Ei, se o ribeiro de Querite secou, Deus ainda tem solução para a tua vida. Fica na dispensação de Deus. Aleluia. Quando Elias chega na viúva, ele começa a olhar, e segundo a história, a viúva era rica, porque na verdade ela só estava sofrendo um momento de crise devido à seca. Porque no Oriente, aqueles que tinham casa com um segundo andar, somente quem tinha dinheiro para construir. No Oriente era costume que os ricos fizessem um quarto à parte, fizesse um quarto para o lado de cima. E naquela época, aqueles que não tinham bens financeiros, que não tinham condições financeiras, não faziam. Então aquela mulher, ela era rica, porém estava passando uma crise financeira. E quando ele chega, ele olha assim, rapaz, eu acho que Deus se enganou, hein? Será que deve ser outra casa? E ele faz um teste. Escuta, pega um copo de água para mim, por favor. Ela vai lá, com toda gentileza, pega água. No meio do caminho ele diz, ei, traz para mim um bolo. Traz um bolo para mim comer. Ela se entristece. Na crise, na prova que estava. E ela falou, olha, vem aqui que eu estou juntando 2 gravetos para fazer um bolo para mim e para meu filho. E depois disso a nossa esperança acabou. Muitas vezes nossa vida é assim. Nós muitas vezes estamos descartando o graveto, porque a nossa esperança acabou. No meio da prova, nós desacreditamos totalmente de Deus. Alguém encontra a gente no meio do caminho e pergunta, irmão, como você está? Eu não vou, me levo. Eu estou da forma que Deus quer. E não é bem assim. Perdeu-se a esperança, perdeu a motivação, esquecendo a palavra de Deus, eu estou contigo em todos os momentos.
E quantas vezes você não leu em Isaías dizendo: se passares pelas águas não te afogarás, pelo fogo não te queimarás? Deus dizendo que estaria com ele em todo momento. Ou seja, não prestou atenção, pastor, que Deus está dizendo que se ele passar, não está dizendo eu vou te livrar. Eu vou te livrar da água, eu vou te livrar do fogo, eu vou te livrar da prova. Não, Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo que se passares, lá eu também estarei com você. Aleluia. E muitas vezes nós não queremos passar pela prova. Nós queremos tudo só esperando Deus mandar. Nós queremos tudo só, ô Jesus, manda aí que eu estou recebendo. E não é bem assim. A vida com Deus é de crescimento espiritual. A vida com Deus, você tem que interagir, você tem que conhecer o Deus que você está servindo. Que muitas vezes, nem todos nós conhecemos o Deus. Nós não conhecemos o tão grande é o poder do nosso Deus, que Ele cura qualquer tipo de doença. Aleluia. E veja que essa mulher, após perdida a esperança, Elias, mesmo nessa prova, ainda tinha uma palavra de ânimo para ela. Vai, faz conforme eu estou falando. Porque ela declarou para ele que só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Ela havia ainda uma reserva. Ela ainda havia um pouquinho de alguma coisa. Eu te faço uma pergunta aqui nessa noite. Você ainda resta um pouquinho de fé nessa prova? Você ainda tem um pouquinho de fé? Restou na sua vida um pouquinho de fé? Deus vai começar a agir nesse pouco de fé que você tem, aleluia. Mas Senhor, não dá para nada, não importa, porque Jesus disse que se for do tamanho de um grão de mostarda, aleluia, você tendo fé, dirás a este monte, sai daqui e vai para lá, e este monte irá, aleluia. Quanto mais o Deus agir por você, aleluia. Em momento algum dentro da Bíblia, você vai dizer Jesus dizendo: olha, está andando porque fui eu. Olha, está correndo, está vendo porque fui eu. Está escutando porque fui eu. Não. Jesus disse: vai em paz, porque a tua fé te salvou. Aleluia. Levanta-te e anda, aleluia, porque a tua fé te salvou. Aleluia. É pela fé, meus amados. Se você ainda tiver um pouquinho de fé aqui nessa noite, creia que Deus vai começar a agir a partir deste pouco de fé. Glória a Deus. Eu não sei qual o problema que você está passando. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Eu não sei se você está doente. Eu não sei se você está passando por um problema em que você olha para um lado, olha para o outro e já não vê mais saída. Talvez o médico, como o pastor antecedeu aqui, já tenha desenganado, porque aos olhos da medicina é isso mesmo. Ele só acredita naquilo que ele estudou durante 5 anos. Não olha mais para nada. Eles não creem que Deus pode curar e pode salvar. Mas eu quero te dizer nessa noite, que pelo pouco de fé que você tem nesta noite, Deus vai começar a agir na tua vida. Deus vai começar a agir. Deus vai começar a curar. Deus vai começar a restaurar. Deus vai começar a animar você novamente, que já perdeu a esperança e muitas vezes já não sente nem vontade de vir à igreja e vem se arrastando, não sente vontade de estar louvando, mas Deus vai começar a agir aqui nessa noite, em nome de Jesus. Ela creu no que ele disse. E o primeiro passo para se receber a tua bênção é a obediência. Primeiro, crer. Segundo, obedecer. Se você obedece, Deus ele age rapidamente. Ele atende o teu clamor. Glória a Deus. Se você faz conforme Deus te falou, com certeza
você receberá aquilo que você pediu. Aleluia. Às vezes Deus usa o pastor e pede, o pastor pedindo a alguns irmãos: olha, eu preciso de vocês, olha, vamos gente, vamos levar a obra adiante. E alguns, porque todo filho, querendo ou não, sempre terá no meio de 7, um mais obediente que o outro. E aí o que acontece? Alguns vai murmurar, outros vai falar: eu não vou, já tem muita gente que faz. Mas Deus quer usar a capacidade que você tem. Deus quer usar aquilo que você tem para a obra dele. Glória a Deus. Deus às vezes faz coisas para testar a sua obediência, mesmo que você não entenda. Às vezes Deus usa um pastor para fazer coisas que até o pastor fala assim: poxa vida, por que eu pedi isso para o irmão? É porque Deus sabe o que está fazendo. Aleluia. Deus está testando a fé. Deus está testando a tua obediência. Se você não é obediente ao seu pastor, vai ser obediente a Deus, não tem como. Então, para receber, tem que crer. Segundo, tem que obedecer. Glória a Deus. Esta mulher creu. Esta mulher obedeceu a palavra do profeta. E depois disso, Deus a abençoou tremendamente. Aleluia. Aleluia. Muitos lugares estavam passando por escassez, mas ela estava passando pela abundância, porque obedeceu a voz, aleluia, obedeceu a voz de Deus. Você está pronto a obedecer a voz de Deus aqui nessa noite? Você está pronto a colocar a tua fé em prática, aleluia, para que a mão de Deus comece a mover em prol da tua vida, aleluia. Muitas vezes conosco é assim. Quantas vezes eu mesmo, querendo a resposta de Deus, e muitas vezes a resposta não via, e eu parava: mas o que está acontecendo? E às vezes Deus usando outros pregadores na mensagem, e eu não prestando atenção no que Deus falava, nunca ia entender. Até que Deus falou tremendamente comigo: enquanto não crer, enquanto não obedecer, a resposta não vem. Porque crendo e obedecendo, você vai compreender o trabalhar de Deus na tua vida. Você vai compreender que nem sempre Deus vai agir com aquele irmão que recebeu a resposta de Deus rápido. Ele não vai agir da mesma forma com você, porque o que Deus tem para você é diferente do que Ele tem com o outro. Muitas vezes Deus tem te chamado para a obra. Deus tem te chamado para o trabalho, na sua casa, na obra de Deus. Quer seja levita, quer seja para pregar a mensagem, quer seja para ser um missionário. E muitas vezes você diz: não posso, estou muito ocupado, tenho muitos deveres. E às vezes não dá nem para ir para a igreja. E muitas vezes você tem feito como Elias mesmo. Se você ler lá, você vai compreender de forma que diz assim que ele mesmo, em algumas traduções, diz que ele mesmo se foi para o deserto. Ele mesmo se foi para uma caverna e se escondeu ali. Elias tinha visto muitos trabalhares de Deus, mas chegou um momento em que Elias se cansou. Chegou um momento que ele falou para mim: basta, estão matando os seus profetas, estão acabando, e para mim chega. Muitas vezes no meio da provação você fala isso para Deus: Deus, eu não quero mais, vou desistir. Chega esse negócio de ir para a igreja, chega esse negócio, não, eu olho lá para o mundo e o camarada lá está com um carro importado, ele ganha salário alto e eu que te sirvo estou aqui dessa forma. Não, para mim chega. E você quer ouvir a voz de Deus assim, murmurando, nem ora, nem clama ao Senhor e murmura dizendo: eu quero receber, eu estou na tua casa. E nem sempre é assim.
Aí vem a voz de Deus. E acontece que muitas vezes tem pessoas que às vezes estão na aprovação e começam a acreditar em qualquer tipo de vento, qualquer tipo de barulho, porque ele quer solucionar o seu problema rápido. Então qualquer profecia para ele é Deus falando. E nem sempre é assim. Veja que Elias estava na caverna, passou o fogo, passou o vento, passou o terremoto e Deus não estava no meio do barulho. Mas Deus estava numa voz suave e calma. Aleluia! Dizendo: eu estou contigo. Eu estou ao teu lado. Mesmo você murmurando, mesmo você chorando, mesmo você gemendo, eu estou contigo, aleluia. E eu vou te dar resposta, e eu vou te dar a tua vitória, em nome de Jesus, amém? Glória ao nome do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade, aleluia. Glória a Deus.